Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião, o fenômeno do neopentecostalismo no Brasil. Como se apresenta a sua ética religiosa? No programa de hoje eu converso com o professor e psicanalista clínico Delmo Gonçalves. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Delmo é pastor batista e vai falar sobre o fenômeno religioso das igrejas neopentecostais no Brasil. Seja bem-vindo, Delmo. Prazer receber você aqui no Religare. Há muito tempo espero por você aqui no programa. Pois é, mas chegou a hora, né? Chegou. Obrigado, o prazer é meu estar aqui no Religare, falar um pouco sobre o neopentecostalismo, vai ser um prazer. Ok, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Você pode acompanhar o Religare através do nosso canal no YouTube. Basta você procurar por Religare Conhecimento e Religião. Se inscreva no nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com os seus amigos. Bom, você é formado na tradição batista e se interessou por fazer um estudo sobre o fenômeno do neopentecostalismo. O que é que te motivou a seguir por esse caminho de pesquisa? Primeiro, o avanço, né? O neopentecostalismo ganhou espaço no Brasil, se tornou um fenômeno intenso, né? O Corten, o Ouro e o Deuson são pesquisadores que eles dizem que é um fenômeno religioso que veio para dominar, veio para se estabelecer. E realmente foi um fenômeno que cresceu muito. Cresceu tanto que acabou emprestando a sua linguagem para outros movimentos religiosos evangélicos que não fazem parte desse ninho. Isso me chamou muita atenção. Daí a necessidade de pesquisar, conhecer um pouco mais, saber que ética, que pressuposto, que religiosidade é esta. Então esse foi o interesse que me despertou. Vou ajudar o telespectador a entender. Quando a gente fala em neopentecostalismo, então aí pensando, né, a tradição protestante, a tradição evangélica, como é que a gente faz para chegar até o fenômeno do neopentecostalismo? Para chegar exatamente ao fenômeno do neopentecostalismo, nós partimos do movimento pentecostal, vamos dizer assim, um movimento da terceira onda, né? A gente divide o pentecostalismo em três ondas. O primeiro movimento pentecostalismo, do movimento pentecostal, depois vem o deuteropentecostalismo, depois vem a terceira onda do pentecostalismo, que nasce lá na segunda metade da década de 70, com o nascimento da Igreja Universal do Reino de Deus, fundada lá no dia 9 de julho de 1977. Ali, propriamente dito, nasce o movimento eclesiológico neopentecostal. Sim. Enfim, se discute bastante sobre a nomenclatura, não é? Sobre como compreender esse fenômeno. Mas então, ele vem da tradição pentecostal. E a tradição pentecostal, por sua vez, chega ao Brasil lá no início do século XX, se não me engano. No início do século XX, lá em Belém, lá no norte do país propriamente dito. Ali nasce com a Assembleia de Deus, Sim. O movimento pentecostal propriamente dito, né? Já o neopentecostalismo surge de uma decepção propriamente dita que o Edir Macedo tem numa igreja pentecostal, que ele frequentava, chamada Nova Vida, com o pastor canadense McAllister. Ali ele tem uma grande decepção, ele acha que a igreja é mais voltada para as elites e ele se sente angustiado com aquilo, com um trabalho mais voltado para a classe mais baixa da população. Ele resolve, por fim, sair, aí ele acaba sendo consagrado a pastor e aí funda uma nova igreja, com R.R. Soares, que é seu cunhado, que é casado com uma irmã mais nova dele, e com dois irmãos chamados irmãos Coutinho e mais o Lopes. Junto a esse grupo, funda uma igreja chamada Igreja O Caminho Eterno, uma igreja que não consegue lograr muito êxito, acaba se perdendo um pouco, ele fica um pouco frustrado, aí acaba fundando a Igreja Universal do Reino de Deus. Aí esse fenômeno, sim, cresce bastante no Rio de Janeiro, depois migra para São Paulo e acaba ganhando o país, vamos dizer assim. É uma igreja que tem uma presença bastante significativa. No lastro da Universal surge depois a Igreja Internacional da Graça, já com o Romildo Soares rompendo com Edir Macedo. Aí nasce a Igreja Internacional da Graça e vão surgindo outros movimentos até chegar hoje na Igreja Mundial do Poder de Deus do Valdemiro Santiago, que também se tornou uma grande expressão desse movimento neopentecostal. Estas seriam assim as grandes denominações desse grupo que
que se chama neopentecostal? São as mais expoentes. Nós temos também a Renascer em Cristo, que é um movimento também neopentecostal, com uma linguagem muito própria, muito centralizada, né? Vamos dizer assim, com um culto mais antropocêntrico, muito voltado para as necessidades do indivíduo de hoje, com uma linguagem mais, vamos dizer assim, moderna. O que então o neopentecostalismo traz de diferente do pentecostalismo? O neopentecostalismo, ele traz a resposta imediata para a necessidade do indivíduo. Numa igreja neopentecostal, o fiel não sai do culto sem a esperança de que a vida dele vai mudar agora. Agora vai, ok? Agora mesmo. É agora mesmo. Então há sempre uma promessa de uma solução, de uma resposta imediata. Então, talvez a grande diferença dos outros movimentos seja o imediatismo que ele traz. E para preencher esse imediatismo, o ritual acaba trazendo uma série de elementos. Uma outra característica que o neopentecostalismo traz, que distancia ele dos outros movimentos evangélicos, é que o neopentecostalismo consegue dialogar com outras religiões com muita facilidade. Então, consegue pegar elementos de qualquer religião e trazer para dentro do seu culto. Então fica um culto aberto. Qualquer um que chegar, de certa maneira, vai se sentir à vontade, porque vai encontrar algo próximo ali da sua linguagem religiosa. Inclusive, há estudos que mostram a apropriação de elementos de matriz africana, por exemplo, em igrejas neopentecostais, em particular na Igreja Universal, mas coloco aqui uma questão curiosa. Ao mesmo tempo, parece haver um combate a outras expressões religiosas e até uma demonização, se não me engano, de expressões, por exemplo, do candomblé, da umbanda e outras expressões do campo aí de religião de matriz africana. Ah, sim, há uma demonização. No neopentecostalismo, há uma luta contra o mal. Então, na visão neopentecostal, a doença, a pobreza, tudo aquilo que tira o conforto do ser humano é diabólico. Tudo aquilo que tira a paz do ser humano é diabólico. Então não há espaço para sofrimento. O sofrimento, por incrível que pareça, ele é muito importante no ser humano. Para amadurecer, o ser humano precisa enfrentar os seus sofrimentos, não é verdade? No neopentecostalismo não há um espaço para isso. Então, há uma necessidade muito grande de demonizar realmente. Mas, ao mesmo tempo, puxa elementos de matrizes religiosas que ele mesmo demoniza. Então, um exemplo, sal grosso, a rosa, o tapete, elementos que não são comuns da realidade evangélica, mas que acaba sendo abraçado pelo neopentecostalismo com uma capacidade impressionante, fascinante. Foi isso que você falou, assim, que o ritual é muito diversificado. Ainda há pouco você falava sobre o ritual. Sim, o ritual, a sensação que tem é que possui uma fábrica de construções ritualísticas, porque toda semana surge um novo. Aí tem um incremento impactante, que no ritual acaba se tirando do fiel a capacidade de pensar. Então ele não tem tempo de pensar a fé. Ele não tem tempo de pensar nem o que não deu certo. Porque ele já chega para o próximo culto, já tem um novo ritual sendo apresentado. Na concepção neopentecostal, Deus escolheu o templo é o sagrado, para que ele possa movimentar a bênção sobre o seu fiel. Então, ali naquele espaço sagrado, o ritual vai alimentando essas questões. Então, o fiel não consegue pensar, ele se apropria de uma esperança que está sendo apresentado e lá na frente ele não vai conseguir pensar por que não deu certo. Há um uso e talvez até um uso bastante destacado assim, de não só expressões, mas também experiências mágicas nesses cultos? Quando você falou da rosa, né, uma rosa que tem um teor mágico, alguma coisa assim, o óleo santo. Há um magnetismo, uma magia, um encantamento, talvez seria a palavra certa. No neopentecostalismo,
se serve de um encantamento onde eu posso tocar naquilo que representa a minha bênção. Então, esses elementos, não é? O Edir Macedo ele usa uma linguagem interessante, ele fala que o crente amadurecido não vai precisar dos elementos de contato, mas o crente, ao se iniciar, ele precisa de elementos de contatos para auxiliar a sua fé, quase que para ele aprender a crer em Deus e a crer no agir de Deus. Então se introduz esses elementos, que ele denomina elementos de contato, para acessar a bênção de Deus. O problema, e o Campos trabalha isso muito bem, é que... O Campos é o professor Leonildo? Leonildo Campos trabalha isso muito bem no livro dele, é que são tantos que o sujeito ele não tem tempo de aprender, porque ele mal larga um, já pega um outro. Aí ele acaba ficando escravo desses elementos de pontos de contato. Bom, você se dedicou na sua pesquisa a compreender o elemento ético nessa experiência. Então nós reservamos o segundo bloco para conversar um pouco mais especificamente sobre esses elementos, né, da ética no neopentecostalismo. Okay. Eu estou aqui com Delmo Gonçalves, ele veio falar sobre a sua pesquisa sobre o neopentecostalismo. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.